Gustavo escolheu voluntariamente se tornar o pai de um conjunto de 6 gêmeos que as pessoas desprezavam. Depois de uma década, a verdade mais inesperada sobre eles veio à tona. Na volta para casa, Gustavo olhou pelo retrovisor. 4 das meninas estavam sentadas na parte de trás de sua caminhonete, enquanto 2 delas se sentavam na frente com ele. As 4 meninas atrás não estavam falando, e nem as da frente. O carro estava silencioso, como se estivessem indo para um funeral em vez de para sua nova casa. Suas expressões nem mesmo eram alegres. Eram apenas entorpecidas e neutras. Era o tipo de expressão que uma pessoa usa quando já passou por muitas decepções e não se incomoda mais em alimentar esperanças. Gustavo vinha do orfanato, onde assinou todos os papéis e assumiu a tutela completa das 6 gêmeas. Agora, elas eram suas filhas adotivas, e ele era o pai delas. Ele gostava de se considerar um pai sem o adotivo na frase, pois não pretendia vê-las por um segundo como separadas dele. Gustavo era o tipo de pessoa que se entregava totalmente ou nada. Ele tinha aceitado essas meninas como suas, e nunca iria voltar atrás nessa decisão, não importa o que. As 6 gêmeas estavam no orfanato há 5 anos, segundo os cuidadores. Elas haviam ficado órfãs aos 4 anos de idade e vivido em vários orfanatos desde então. Sua história era trágica e foi isso que compeliu Gustavo a adotá-las. Parecia uma decisão impulsiva aos olhos dos outros, mas Gustavo se sentiu muito certo sobre a escolha que fez. As gêmeas tinham 9 anos e todas nasceram no mesmo dia. Gustavo achou isso incrível. Elas eram o primeiro conjunto de sextuplas que ele conhecia na vida, e ele tinha certeza de que provavelmente seriam as únicas. Nenhuma das meninas se parecia, mas todas tinham uma forte semelhança entre si e eram incrivelmente belas, mesmo em sua tenra idade. Gustavo achou estranho que elas não tivessem sido adotadas. Isso foi antes dos cuidadores compartilharem a trágica história das meninas com ele. As meninas haviam sido transferidas para diferentes orfanatos. O primeiro orfanato que as acolheu as abrigou por 1 ano e meio. Esse período foi o mais longo que elas ficaram em qualquer orfanato. Durante a estadia nesse primeiro orfanato, as meninas estavam assustadas e mostraram sinais de trauma. Elas passaram por terapia infantil por alguns meses antes de começarem a falar, brincar livremente e se relacionar com outras crianças. Pouco tempo depois, muitos casais demonstraram interesse em adotar as meninas. Nenhum deles estava pronto para adotar as 6 juntas, no entanto. Em vez disso, queriam adotar 1 ou 2. Os cuidadores entenderam que 6 meninas seriam difíceis para alguém acolher e consideraram uma bênção que fossem adotadas de qualquer maneira. Eles pensaram que talvez, depois que 4 casais adotassem 1 ou 2 meninas, todas seriam adotadas. Mas as meninas se recusaram a ser separadas. Elas choraram, se recusaram a comer e fizeram escândalo sempre que alguma de suas irmãs recebia uma oferta de adoção. Elas fizeram isso várias vezes e seus cuidadores ficaram frustrados. Os cuidadores decidiram tentar outro método. Eles se aproximaram de casais que queriam filhos e sugeriram que vivessem com as meninas por um tempo para ver se podiam adotar todas as 6. E a primeira família com quem as meninas viveram, a esposa detestou as meninas depois de algumas semanas porque alegava que as meninas roubaram a afeição do marido dela. Por essa razão, as meninas foram devolvidas ao orfanato. O orfanato acabou transferindo-as para outro. O segundo orfanato também enviou as meninas para viver com outro casal por um curto período. Tudo correu bem, mas então a esposa da casa engravidou e, no segundo mês de gravidez, ficou doente e o marido culpou as meninas pela doença dela. Ele havia alegado que as meninas eram bruxas e queriam prejudicar sua esposa e o filho ainda não nascido, para que fossem as únicas crianças na família. As meninas foram devolvidas ao orfanato e eventualmente transferidas para o terceiro. Como nos primeiros 2, o terceiro orfanato enviou as meninas para viver com outro casal. Este casal era religioso e bem visto pela comunidade. Ninguém esperava problemas, mas surgiram quando o casal perdeu joias valiosas e dinheiro que guardavam para outras pessoas.
Em vez de admitir a própria culpa, acusaram as meninas de roubo e as agrediram severamente como punição. As meninas tinham 7 anos e meio na época. Elas se uniram e planejaram fugir secretamente. Foram bem-sucedidas e foram à polícia. A polícia interrogou o casal, e as investigações revelaram que a mulher tinha um caso e o homem se envolveu em jogos de azar. A reputação do casal foi destruída e a comunidade injustamente culpou as sextuplas. O ódio pelas meninas foi tão forte que elas foram transferidas para um orfanato fora do estado, o quarto orfanato. Após alguns meses, ele fechou e elas foram para o quinto. Diversos problemas surgiram em vários orfanatos até chegarem ao nono, onde Gustavo as encontrou. Todos estavam exasperados com as meninas e queriam se livrar delas. O diretor do orfanato disse que elas ainda tinham chance de ser adotadas, mas teriam que ser separadas. As meninas ficaram tristes e se olharam com medo. Elas fizeram tudo o que podiam para permanecer juntas, mas não deu certo. Elas teriam que se despedir. Foi nesse momento crítico que Gustavo entrou no orfanato delas. Gustavo era um florista contratado pelo diretor do orfanato para seus serviços, pois patrocinadores importantes do orfanato chegariam em alguns dias, e o diretor queria tornar o ambiente colorido e atraente com flores. Gustavo ouviu o diretor dizendo às meninas que elas haviam chegado ao fim da linha e teriam que seguir caminhos separados. A reação das meninas comoveu Gustavo profundamente. Ele bateu na porta do diretor e entrou no escritório, dizendo ao diretor que tinha uma casa grande onde todas as meninas seriam bem-vindas. Gustavo era um homem negro e as meninas eram brancas, mas isso não o intimidou. Ele estava pronto e disposto a assumir a responsabilidade por elas. A administração do orfanato ficou aliviada quando Gustavo confirmou que realmente queria levar as meninas para morar em sua casa. Eles fizeram algumas perguntas para confirmar que ele era elegível para ser o guardião delas. Gustavo era um viúvo que vivia com sua mãe, que estava na casa dos 50 anos, e ambos ganhavam um valor razoável de dinheiro que poderia sustentar toda a família, incluindo as meninas. O orfanato se ofereceu para pagar uma quantia mensal a Gustavo pelo cuidado com as meninas, mas ele recusou. Disse à administração que não estava levando as meninas para um teste, mas sim para serem suas filhas e ele, o pai delas. Ele queria adotá-las integralmente. Todos olharam como se ele fosse louco. Não sabia ele que essas meninas eram odiadas? Mas, mesmo assim, permitiram que ele as adotasse. Algumas semanas depois, o processo de adoção foi concluído na casa de Gustavo. A mãe de Gustavo, Evelyn, estava animada para conhecer as meninas. Ela amava crianças e Gustavo já havia contado a história delas. Ela sentiu a dor delas. Elas haviam passado por tanto e tinham apenas 9 anos. Evelyn queria que se sentissem em casa e queria trazer-lhes conforto. As sextuplas eram suas netas perdidas que finalmente haviam chegado em casa. Ela estava determinada a ajudar a criá-las bem. Evelyn tinha outro motivo para estar tão feliz com a adoção das meninas. Gustavo estava sozinho há 5 anos, desde que sua esposa faleceu no parto com o bebê. Ele não havia namorado ninguém ou tentado formar outra família. Simplesmente vivia com sua mãe em seu duplex de 5 quartos, localizado nos arredores da cidade. Ele cultivava as flores que fornecia para o negócio naquela terra e tinha um pequeno jardim também. Desde o dia em que as meninas chegaram à casa, Gustavo providenciou todas as suas necessidades básicas e quaisquer necessidades adicionais que sua mãe lhe dissesse que elas tinham. Mas por semanas, as meninas permaneceram retraídas e quietas. Elas diziam obrigado nos momentos certos e só falavam quando lhes dirigiam a palavra. Nem mais, nem menos. As meninas agiam assim porque eram cautelosas. Elas tinham vivido com muitas pessoas no passado que inicialmente eram simpáticas com elas, mas acabavam se tornando hostis. Nem Gustavo nem Evelyn gostavam de quão formais e desconfortáveis as meninas estavam, mas não sabiam o que fazer para mudar isso. Eles continuaram a tratar as meninas bem,
corrigindo-as gentilmente quando necessário e perguntando sobre as coisas de que gostavam, embora estivessem cansados das respostas monótonas das meninas. Eles não desistiram delas, e um dia isso deu resultado. Uma das meninas, enquanto limpava a sala, quebrou acidentalmente uma relíquia de família pela qual Evelyn era muito protetora. Ela ficou tão assustada que quis fugir. Acreditava que Evelyn a espancaria e expulsaria suas irmãs e ela por causa disso. Mas Evelyn entrou na sala, viu a relíquia quebrada e correu para o lado da menina. Você se machucou? Está sangrando em algum lugar? Quer ir ver o médico? Evelyn disparou as perguntas em rápida sucessão. Seus olhos vasculharam todos os cantos da menina para ter certeza de que ela não estava machucada. A menina ficou surpresa que Evelyn não quisesse puni-la e estivesse genuinamente interessada em seu bem-estar. Ela irrompeu em lágrimas e Evelyn a envolveu em um abraço caloroso, consolando-a. Após esse incidente, as meninas viram que Gustavo e sua mãe eram pessoas realmente boas e que se importavam com elas. Nos meses seguintes, as meninas se abriram para eles e começaram a se comportar como uma verdadeira família. Algumas das meninas ajudavam Evelyn com as tarefas domésticas e na cozinha. As outras aprenderam a cultivar flores e jardinagem com Gustavo. Elas o ajudavam a cuidar das flores e, como resultado, ele conseguiu cultivar mais flores e ter um jardim maior. A melhor parte era que as meninas realmente gostavam de participar dessas atividades. Elas não faziam isso relutantemente. Elas estavam tão alegres sempre que faziam algo, e isso aquecia o coração de Gustavo e Evelyn. Uma vez, Evelyn organizou uma venda de bolos para um evento e algumas das meninas fizeram tantas coisas diferentes que se esgotaram em pouco tempo. E havia muitas pessoas pedindo mais. Eles ganharam muito dinheiro e consideraram ter um negócio de panificação. Além disso, mais clientes contataram Gustavo para seus serviços de florista e ele conseguiu vender todos os pedidos porque havia mais flores. Ele começou a ganhar mais dinheiro como resultado e frequentemente surpreendia as meninas com presentes atenciosos. 2 anos depois de as meninas começarem a viver com ele, Gustavo perguntou se elas queriam fazer algo especial e todas disseram que gostariam de ir a uma viagem de acampamento. Gustavo alugou uma van e fez os arranjos necessários para uma viagem de acampamento de uma noite. Ele queria manter a distância curta caso elas não gostassem da experiência e quisessem voltar para casa mais rápido. No entanto, ele e sua mãe tiveram uma grande surpresa na viagem, na fogueira do acampamento. As meninas cantaram uma música juntas. Cada uma delas tinha uma voz distinta que se misturava perfeitamente e harmonizava sem esforço. Evelyn e Gustavo ficaram boquiabertos. Eles não tinham ideia de que as meninas tinham esse talento. Assim que retornaram da viagem de acampamento, Evelyn foi até a líder do coral de sua igreja e pediu para treinar as meninas para cantar melhor. Assim que a líder do coral ouviu as sextuplas cantar, ela adorou a ideia. As meninas ficaram animadas por terem uma profissional para guiá-las e ajudá-las a melhorar suas habilidades de canto. Elas adoravam cantar juntas, mas até então, eram tímidas demais para fazer isso na frente de Gustavo e Evelyn. Começaram a treinar 4 vezes por semana com a líder do coral. Isso durou 1 ano inteiro antes da líder do coral começar a inscrevê-las para cantar em eventos locais e festividades. As meninas continuaram a praticar e a melhorar constantemente. Elas conseguiam cantar muitos estilos muito bem e se apresentavam para Gustavo e Evelyn. Alguns anos depois, quando as meninas tinham 19 anos e uma grande competição surgiu, nesse ponto, as meninas haviam concluído o ensino médio. 3 delas queriam ir para a faculdade, enquanto as outras 3 queriam seguir carreiras no mundo dos negócios e outros interesses. O prêmio em dinheiro da competição Talento era enorme e apoiaria todas elas em seus empreendimentos. Por isso, decidiram se inscrever. Também seria a última vez que esperavam cantar juntas por um longo tempo. Elas colocaram todo o coração e alma na preparação para a competição, escolhendo fazer um estilo a capela. Elas praticaram muito e arduamente para acertar cada parte. Quando finalmente se apresentaram na competição, foi um sucesso instantâneo.
Tanto os jurados quanto o público lhes deram uma ovação de pé. Clipes de vídeo da apresentação delas viralizaram. Elas ganharam a competição e se tornaram sensações nas redes sociais. Uma grande gravadora se aproximou das meninas e ofereceu um contrato de gravação muito lucrativo. Elas responderam que considerariam a proposta. Alguns dias depois, enquanto as meninas ainda consideravam a oferta, uma mulher desconhecida apareceu em sua porta. Ela era bonita, elegante e seu estilo era sofisticado. Foi Gustavo quem atendeu a porta, e ele pensou que a mulher estava lá para fazer uma oferta inesquecível para as meninas. Nos últimos dias, elas haviam recebido inúmeras propostas para modelar para marcas, acordos de endosso, acordos comerciais e muito mais. Todos queriam aproveitar o sucesso crescente delas, mas a mulher respondeu a Gustavo que não estava lá por nada disso. Ela pediu para ser levada até as meninas. Gustavo queria recusar o pedido dela, mas seus olhos o convenceram, eram bondosos e tristes ao mesmo tempo. 10 anos atrás, Gustavo havia adotado as meninas e anos depois ele descobriria uma verdade chocante sobre elas. Quando todos estavam sentados na sala, a mulher se apresentou à família como Luana, a mãe biológica das meninas. Houve um suspiro audível na sala. Luana compartilhou sua história de vida com eles. Seus pais eram pessoas pobres, analfabetas e ingênuas que a casaram com um homem muito mais velho em troca de dinheiro. O homem queria um herdeiro e ficou extasiado quando Luana engravidou. Mas ele se aborreceu quando complicações surgiram por causa dos múltiplos bebês que ela estava carregando. Ele se aborreceu porque Luana teve que ser hospitalizada por semanas e ele teve que pagar as contas. As meninas nasceram por cesariana algumas semanas antes do previsto. O hospital comemorou o nascimento delas não cobrando pelas semanas prolongadas que as meninas ficaram na incubadora, mas o marido de Luana ficou irritado por todas as 6 bebês serem meninas. Pior, os médicos não permitiram que ele engravidasse Luana novamente por anos, pois seu corpo precisava se curar. Ele começou a tratar Luana mal, mas ela aguentou por causa das filhas. No entanto, quando as meninas tinham 3 anos, ele começou a beber e se tornou mais violento. Quando as meninas tinham 4 anos, ela as levou a um orfanato e as deixou lá como órfãs. Foi a única maneira de garantir que as meninas fossem cuidadas, pois Luana não tinha como prover por elas. Ela havia dito às meninas para permanecerem juntas a todo custo e que ela voltaria para encontrá-las. Por anos, Luana sobreviveu fazendo trabalhos humildes. Ela trabalhou em uma pequena pousada e ganhou a simpatia da proprietária, uma senhora idosa que lhe deixou o estabelecimento quando faleceu. Luana transformou aquele negócio, por pura força de vontade, em um resort exclusivo. Depois, ela voltou para encontrar suas filhas, mas elas haviam desaparecido. Foi através dos vídeos da performance delas na competição que ela finalmente as encontrou. As meninas lamentaram tudo que a mãe passou e se reconectaram com ela. Luana contou que o pai biológico delas havia falecido, ele se embriagou um dia, caiu do lado errado e quebrou o pescoço. Luana agradeceu a Gustavo e Evelyn por sua bondade com suas filhas. Eles conversaram por muito tempo, e ela convidou todos para passarem um mês de férias no resort, incluindo Evelyn e Gustavo. Luana tinha dado à luz as sextuplas quando tinha 19 anos. As meninas já tinham 19 anos, o que a fazia ter 38 anos. Ela não havia se casado novamente e não estava em um relacionamento. Gustavo tinha 43 anos e também estava solteiro. Durante seu tempo no resort, eles se sentiram atraídos um pelo outro e as meninas, não tão sutilmente, começaram a fazer papel de cupidos até que Luana e Gustavo cederam e começaram a namorar. Alguns meses depois, Gustavo pediu Luana em casamento e ela aceitou. Eles se casaram e Luana mudou-se para viver com o homem de seus sonhos, onde tinha 6 lindas filhas e uma sogra carinhosa.